Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde a todos e boa noite. Sou o Sérgio, host do canal 6 Bytes. Sejam bem-vindos para mais um episódio do canal. Nunca se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sino para receber notificações de novos episódios. Juliette Bortoleto, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com uma host diferente. Eu sempre falei que ela seria minha sócia aqui, né? Desde que ela começou a fazer diversos trabalhos aqui com a gente, eu sempre falei que ela seria nossa sócia e, enfim, está se concretizando um sonho. E olha, posso dizer, Juliette Bortoleto, Senior Product Manager no Itaú. Tudo bem, Gil? Oi, olá, pessoal, olá, Serginho, tudo bem? Sim, Product Manager no Itaú, mudei, novos horizontes aí, coisas novas acontecendo. Bom, pessoal, só me apresentando para quem não me conhece, eu sou Product Manager no Itaú, trabalho também como professora no curso de pós-graduação da FIAP, na disciplina de Discovery, também sou embaixadora da PM3 e participo de várias frentes e iniciativas aí do Mulheres de Produto, então é um prazer, Serginho, estar aqui hoje e um prazer também conhecer você, Dai, e conversar um pouquinho, trocar sobre a sua história, a sua trajetória. Boa! E para quem não sabe, a Geo estará conosco em alguns episódios do canal aqui. Toda vez que a gente falar de produtos digitais, a Gil estará conosco aqui como co-host. Ela aceitou aqui o desafio de ser minha sócia, de tanto que eu insisti, ela virou minha sócia. Olha só. Me mandou uma cesta cheia de mimos. É, mas quem vai pagar o almoço depois é você sabe, né? Verdade. Tá devendo o almoço, quem vai pagar o almoço é você. Então bora lá, eu vou apresentar aqui nossa convidada. Olha, eu vou já dizer, sou fã. Ela sabe que é engraçado, Gil, antes de apresentá-la, acho que já deve acontecer isso com você. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Existem pessoas que a gente já aconteceu isso comigo também, né, inclusive. Existem pessoas que a gente segue e a pessoa não sabe que a gente segue. Existem pessoas que a gente admira e a pessoa não sabe que a gente admira, né? Então, pô, a Dai aqui é uma pessoa que eu já acompanho ela há muito tempo, mas muito tempo mesmo, assim. Ela não sabe disso, porque ela tem milhares de seguidores ali, principalmente no Instagram, mas, assim, eu já acompanho ela há muito tempo, assim, então é uma pessoa que também é uma das pessoas que realmente me inspiram a trabalhar com produtos. Toda vez que eu tô meio down, assim, na nossa vida de produteiro, assim, que não é fácil, ontem mesmo eu estava fazendo uma implantação, 10 horas da noite eu estava fazendo implantação, né. E eu exausto, eu fico pensando, aí eu começo depois eu fico visitando a página das pessoas de produtos e entendendo que a nossa vida não é tão fácil, e aí eu volto e com todo o gás, né. Então, vamos apresentar a nossa convidada e começar aqui o nosso papo. Ela é natural de Franca, São Paulo. Ela começou a trajetória dela como analista de negócios e sistemas na empresa Engie Solutions, alocada na Magazine Luiza. Passou por mais de 5 anos na Magazine Luiza, né, na Luiza Labs, evoluindo de analista de produto para Senior Product Manager, com passagem de produtos em meios de pagamento, MVNO, no Maga Mais, e teve também, participação ali dentro da Magalu em mini centros de distribuição e plataforma de logística. Ela já passou por empresas como a RD Saúde, né, onde ela era responsável ali por algumas soluções como Product Manager, e atualmente ela é GPM da V-Expensives. Seja muito bem-vinda, Dai, tudo bem? Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Eu nunca sei como reagir quando as pessoas falam que me seguem há muito tempo. Eu realmente, às vezes eu não tenho essa noção de que, às vezes alguém manda, nossa, eu sigo você desde a época que você era PO no Magalu. E eu penso, graças a Deus eu evoluí, essa pessoa também, estamos aqui evoluindo juntos. Então, obrigada pelo convite, admiro muito o trabalho de vocês. Acho que todo mundo aqui que trabalha com comunidade, que trabalha produzindo conteúdo e levando conteúdo gratuito para as pessoas, tem a minha total admiração. Então, obrigada pelo convite, animada pelo nosso papo. Boa. Então assim, ó, aliás, né, eu não complementei inclusive todo o seu histórico, e depois eu quero que você fale também que você é criadora do Diário de um PO. Aliás, já pode mudar esse nome, porque PO de PO não tem mais nada, né, tem que ser Diário de uma PM agora ou de uma GPM, né, mas não sei se dá pra mudar no Instagram. Mas assim, ó, antes da gente entrar, por que Diário de um PO, por que que você resolveu
usar o Instagram como uma forma de se comunicar com as pessoas. Eu queria que você falasse aqui pra galera, Dai, quem é a Daiane fora da vida profissional? Bom, quem é a Daiane fora da vida profissional? Eu sou filha de sapateiro, a minha mãe é professora de educação infantil, então fui criada sou filha caçula, fui ter um irmão mais 6 anos mais velho do que eu, e eu fui criada num ambiente, assim, de poucas oportunidades, mas que a gente sempre tinha o básico, assim, de, você tem que estudar, é estudando que você vai virar alguém na vida. Eu não posso te dar muita coisa, mas eu vou te dar o estudo para você, encontrar o seu próprio caminho. Tanto que a minha mãe voltou para a escola depois dos 30 anos e voltou para a 4ª série e se formou na faculdade. Então, eh, isso acho que, de certa forma, moldou muito o meu caráter. Então, eu sou uma pessoa que valoriza muito educação, valoriza muito, curso, estudos, livros. Então, eu sou realmente apaixonada, assim, por educação. Eu acho que eu cresci aprendendo que esse era um caminho onde a gente tem oportunidades e onde a gente consegue conquistar nossas coisas, formar nossos caráteres, realizar os nossos sonhos. Então, eu sou uma pessoa muito apaixonada, de fato, por aprender e por ensinar. Sou uma corredora amadora, não tenho tantas medalhas quanto o Serginho, mas um dia eu chego lá, então estou nesse processo, assim, de me reencontrar. Sou uma pessoa bem workaholic, estou nesse processo de me descobrir de quem é a Daiane, faço muita terapia para isso, mas no geral sou uma pessoa, eh, muito alegre, muito feliz com a vida, sou muito grata a Deus, a tudo que acontece comigo, de bom, de ruim, independente do que vier, eu tô pronta, eu tô sempre pronta para mais, seja de bom, seja de ruim. E eu acredito muito que a gente está nesse mundo para evoluir como ser humano, para servir e para viver o que Deus dá pra gente. Então, eu sou tento ser muito feliz com a minha vida, muito grata e tento correr atrás e fazer valer a pena tudo que eu recebo de oportunidades. Então, acho que no fundo é isso, sempre trabalhando, sempre conquistando e nas horas vagas aproveitando para ler, para estudar, para viajar, comer bem e agora, infelizmente, acordar às 5 da manhã para ir pra correr também. Boa. Ah, não, infelizmente não, nem vem com isso, porque a melhor parte do dia é quando a gente sai pra correr, porque ali é onde a gente vai eu até brinco, eu falo assim que quando a gente sai pra correr ou praticar alguma atividade física, a Gil também gosta de pedalar, cara, é a hora que a gente se desconecta do mundo. Pelo menos eu, Sérgio, a hora que eu pego, calço o tênis ali pra fazer meus treinos, é a hora que eu consigo, desconectar do mundo ali, focar no treino. Às vezes sai aí, depende, você tá fazendo um longão, por exemplo, amanhã eu tenho um longão de 19 quilômetros. Então, cara, dá pra você pensar muita coisa ali quando você tá correndo. Mas assim, eu acho que é o momento onde eu tento desligar, assim, realmente curtir a corrida. Eu ia aproveitar pra comentar, você estava falando de correr 19 quilômetros, você podia aproveitar pra fazer manteiga. Fazer o Você quê? já viu? Manteiga. Você já viu no Instagram a galera fazendo isso? Fazer manteiga? É, o pessoal coloca leite fresco num saquinho, põe numa mochila e sai pra correr milhões de quilômetros. Aí quando volta, vira manteiga, e aí você, tipo, o pessoal passa no pão Ave e Maria, eu come. nunca vi isso daí não, nunca vi Tem isso, nunca vi. vários influenciadores fazendo isso no Instagram, não sei se vocês viram, você viu, Dai? Muita gente, vocês têm que aproveitar, dá pra Infeliz abrir uma fábrica de manteiga. Nunca vi isso, nunca vi isso, nunca vi. Mas, ô Dai, então voltando aqui, Vou eu não sei mostrar. se você até onde você ouviu, mas assim, a pergunta que eu faço assim, você já entrou na área de tecnologia como analista de negócios de sistema ou você passou por alguma outra área que não fosse a área de produtos ou tecnologia? Então, na verdade, com 14 anos, o meu pai abriu vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, claro. Eu tô dando umas travadas, desculpa. Mas com 14 anos, o meu pai abriu uma lojinha num cômodo que a gente tinha de presentes e tudo mais, e eu era "dona", entre aspas, dessa loja. Então eu viajava muito para São Paulo, 25 de Março, Brás, lojinha da madrugada, fazia compras, precificava e tudo mais. E eu trabalhei, esse foi meu primeiro emprego, assim. E fora isso, desde o ensino médio eu comecei a não que eu me orgulhe disso, mas eu comecei a vender trabalhos de escola para também fazer uma grana e ficar independente. E aí isso literalmente me dava muito dinheiro pra época, assim.
E aí depois eu saí do curso técnico e consegui um estágio, e aí esse já era um estágio em tecnologia, mas aí eu fazia um pouco de tudo, era um pouco DBA, um pouco analista de requisito, mas já acabei entrando na tecnologia. Mas até eu começar nesse estágio, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser realmente fazer alguma faculdade para me tornar policial, alguma coisa nesse sentido, que era realmente o que eu buscava. Até começar a trabalhar e ver o dinheiro e mudar tudo. E cá estou. Boa, você viu, né, Gil, que ela então, ela já começou ali, ela teve uma já começou na área boa, né. Sim. Eu acho que dá até pra gente aproveitar e pegar esse gancho, então conforme você foi evoluindo, assim, na carreira, você passou por várias áreas que muita gente também passa antes de entrar pra trabalhar como PM de fato. E você teve alguma virada de chave que você falou assim: "Ai, agora eu acho que eu tenho que ser PM, eu quero ser PM", ou não, foi uma coisa que foi acontecendo? Como que foi isso pra você? É interessante isso, né, porque de fato eu já estava envolvida em tecnologia, mas ainda não se falava desse papel, assim, então eu tinha a ideia até então de fazer faculdade, para uma área mais de DBA, alguma coisa assim de projetos, depois fui vendo as pessoas trabalharem com projeto e fui tentando ir para essa área, e eu tive uma virada de chave quando no Magalu começou a se falar sobre transformação digital, e aí eu trabalhava num ambiente que era o ambiente de transformação de lojas, então o Magazine ainda tinha, computadores físicos, não tinha site, era site virtual, chamava catálogo virtual, e eu trabalhava numa área que estava passando por esse processo de digitalização, de construir um aplicativo, construir um e-commerce, e isso para mim, assim, era o ápice, eu via as pessoas passando no escritório e elas ficavam num ambiente separadas, era aquele ambiente de inovação, né, que o pessoal falava, então, tipo, tinha a área de TI e tinha a área de inovação, e a área de inovação eram as galera era a galera legal, né. Então, foi aí que me despertou interesse, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Na época também não se falava de produto, então eu comecei a estudar certificação de PO, certificação de Scrum Master, que é onde a gente falava mais, né, nesse momento, tipo, quase 12 anos atrás. E é aí que eu comecei a descobrir o que que era. E eu só tive a primeira oportunidade de ir para produto mesmo, porque eu estava numa área que fazia operações de loja. Então, meu papel era treinar os vendedores para usar as ferramentas que o Magazine criava. E nessa de treinar, eu ia pegando bugs, e aí eu pegava esses bugs e passava para o PM, e aí eu mapeava tudo que tinha de processo, e eu já conseguia fazer um pareto de, não, de todos os problemas que eu tenho, esses aqui são os mais importantes. E a minha oportunidade surgiu porque eu comecei a trabalhar junto com uma squad, porque eu não tinha onde sentar no escritório, e nessas eu comecei a dar alguns pitacos, tipo: "Ah, mas se vocês fizerem assim, mas e essa query aqui do banco que não tá legal, deixa que eu faço". E aí uma pessoa que estava ali vendo tudo isso falou: "Olha, eu acho que ela tem perfil para ser PM", e falou com a liderança que tinha lá na época, e aí foi minha primeira oportunidade de virar analista de PO, que aí eu ficava acompanhando uma PO, que na época não tinha nada de conhecimento técnico, e esse era o meu diferencial, vamos dizer assim, né, minha bagagem técnica foi o que me permitiu migrar para a área, e aí depois eu tive que correr atrás de aprender o restante, né, então foi meio que uma escadinha mesmo. Boa. E você, assim, até que você comentou, né, que você tem mais de 12 anos de experiência na área, né. Se você pudesse falar aqui pra gente, assim, desses 12 anos, qual foi o maior desafio que você encontrou? Assim, pra você, assim, qual que foi a maior dificuldade? Você entrar na área de tecnologia e começar de produtos ou, e começar a entender esse mundo? Ou quando você fez a transição pra Product Manager, pra você qual que foi mais difícil, onde você teve que se adaptar, e qual foi a sua maior dificuldade, assim? Olha, eu falo que eu tenho memória curta, porque eu sempre acho que o que eu tô vivendo agora é o mais difícil e que o que eu passei pra trás era muito fácil, né. Mas estando numa posição hoje de gestão de pessoas, eu sinto que esse talvez seja o mais difícil, porque eu me formei como PM, né, então o meu conhecimento, o meu repertório, eu sou uma pessoa especialista em produto, eu gosto de fazer produto. E não tem nada a ver fazer produto com fazer gestão de pessoas, né. Então, olha só, virei GPM, que incrível, vou cuidar de estratégia, mas eu também preciso cuidar das pessoas, eu preciso olhar ponto, eu preciso fazer feedback, fazer PDI, então, são coisas que para mim são muito novas, que eu tenho
tido muitas glórias e muitas falhas no meio do caminho, eu acho que é bem difícil, mas desses 12 anos, para mim, os momentos mais difíceis foi pós-pandemia, que a gente começou a passar, por muitos layoffs, por muitas transformações, e por mais que eu não tenha passado por um layoff, muita gente em volta de mim passou por esse processo, e eu acho que foi onde eu tive a maior crise de identidade, assim, de: "O que vai acontecer com a nossa área, né, parece que tudo que eu sei já não vale mais nada, tô ganhando muito, eu tô ganhando pouco". Então, várias ondas, assim, que a gente passou de produto, eu tive crises existenciais, assim, se eu estava no lugar certo, se eu estava fazendo a coisa certa, se eu estava ganhando bem o suficiente, mal o suficiente. Então, eu sempre passo por essas crises, assim, junto com essas ondas de mudança, sabe. Não sei se vocês passam por isso, assim, também de: "Meu Deus, o que vai acontecer com a gente agora?". Nossa, Assim, super. Eu achei quer comentar, Serginho? manda, manda não, depois eu complemento, pode falar. Eu estava pensando um pouco sobre isso, assim, sobre o quanto a área de produtos também é relativamente uma área nova, mas o quanto ela muda, assim, né, porque às vezes a gente vê, por exemplo, você vê lá uma vaga que descreve tudo o que a empresa está esperando e a vaga é para Product Owner, mas aí você vê o escopo e ele não é Product Owner, ele é PM. Então eu sinto que às vezes também é muito tem uns cruzamentos, assim, que faz com que às vezes a gente fique pensando: "Será que eu sei o que eu deveria que eu preciso? Será que eu não sei? Será que tá faltando? Será que eu tenho que ir atrás de uma certificação?". Então eu acho que é uma área também que é difícil a gente balizar essa questão do conhecimento, porque ela tá em muita transformação. Eu super concordo, mas assim, eu acho que, eu acho que na pandemia, eu acho que todo mundo teve esse momento, né, cara, de entender: "Cara, o que tá rolando? O que tá acontecendo?", né. Eu acho que na pandemia eu já tenho um problema muito sério que eu trato isso com terapia, que é a famosa síndrome do impostor. Pra mim, por mais que eu faça, 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 sempre nunca vai estar bom. Pra mim sempre vai estar faltando alguma coisa, eu não parece que eu não tô no caminho certo. Acho que todo mundo tem esse pensamento pra algum momento, mas eu tenho, cara, acho que quase que diariamente. Como que você também lida com isso, Dai? Eu durante muito tempo eu achei que era muito essa síndrome da impostora, assim. E aí de um tempo pra cá eu tenho percebido que eu realmente sou muito apegada a fazer, tudo muito certo, eu tenho que estar 100% em tudo, assim, então tem sido uma jornada de abrir mão de algumas coisas, de não estar 100% em tudo, porque quem consegue ser 100% em tudo o tempo todo, né. Então, apesar de tudo, eu quero ser essa pessoa, apesar de eu saber que não é possível, eu estou o tempo inteiro buscando. Então, o que tem me ajudado muito e sempre me ajudou nesses momentos é que já faz uns 5 anos, assim, que eu documento todos os meus cases, então, sempre que eu faço alguma entrega legal, eu tenho um arquivo aqui no Notion que eu documento esse case. Então, o que que eu fiz, qual que era o meu desafio, o que que era importante para a empresa, qual foi o meu resultado, o que que eu aprendi com isso, o que que eu faria diferente hoje, qual foi a coisa mais difícil para mim, e isso é uma coisa que me ajuda a me sentir bem. Então, por exemplo, hoje o que é mais difícil para mim é gestão de pessoas. Mas se eu olho 5 anos atrás, o case que eu fiz 5 anos atrás, a minha dificuldade era análise de dados. E aí eu olho para hoje, eu falo: "Caraca, olha onde eu estou, tipo, 5 anos atrás isso era muito difícil para mim. E agora, eu nem penso nisso, já ficou tão natural que é um processo tranquilo". Então ter, criado esse hábito de ir documentando as minhas conquistas e as minhas derrotas também, né, que foram os aprendizados que eu fui tendo, os fracassos que eu tive, me ajudou muito. E todos os anos eu tenho um arquivo de retrospectiva, então 2 vezes no ano eu faço um balanço da minha vida, e lá eu trago o que que eu estava planejando, o que que eu já consegui executar, o que que eu estou sentindo dificuldade, se eu estou achando que eu vou conseguir cumprir ou não. E isso para mim tem sido muito importante também, porque faz 4 anos, então já são 4 arquivos, assim, que eu consigo ir olhando para trás e percebendo que não, eu não sou o cocô do cavalo do bandido. Talvez hoje tem isso aqui que tá difícil, mas ano passado era outra coisa que era difícil. Então, eu acho que isso é um pouco da minha vida, assim, Deus vai dando as coisas pra gente, a gente vai superando e aí a gente vai pegando buchas maiores, né. Então, esse é o meu maior antídoto contra esses sentimentos, assim, de não ser o suficiente, de não dar conta, é começar a olhar pra trás e ver quantas coisas a gente já deu conta, sabe. Que Dai, demais.
Manda aí, Deixa Gil, eu depois eu pegar um gancho nesse aí que eu achei ótimo. Aliás, ela te deu um corte pronto, tá, Serginho? Depois é só É ajustar verdade. e postar no Instagram. Eu achei muito legal essa fala, aliás, adorei a ideia também, e uma das coisas que eu vejo muito é essa dificuldade que as pessoas têm quando você às vezes eu dou mentoria, converso com algumas pessoas, e aí eu falo: "Tá, mas e aí, qual projeto que você fez? Quais os dados?". Então, esse costume que você tem é uma coisa muito legal que acho que é legal difundir para que as outras pessoas comecem a fazer também, porque não só mostra o seu crescimento durante a sua jornada, né, durante os anos, mas também te ajuda a justificar o seu trabalho, tipo: "Ó, aqui o meu impacto foi em X% em tal métrica". Então é muito legal isso, muito massa. É, e assim, eu acabei de tocar um processo seletivo, entrevistei muita gente, e é impressionante o quanto que as pessoas esquecem o que elas mesmo fazem, né, e na hora que elas precisam contar aquilo, elas não conseguem. Porque assim, às vezes você me perguntar: o "Que que eu comi segunda-feira?", gente, eu não vou lembrar. A gente tá num mundo muito acelerado, a gente tem muita informação o tempo todo, o nosso cérebro não é mais como era antigamente, assim, olha que nós nem somos velhos. Então o nosso cérebro realmente mudou, se a gente não tirar da cabeça, a gente com certeza vai esquecer. E aí a hora que você precisar, seja para essa crise de identidade, seja para insegurança, ou seja para você se vender, para ser promovido, para conseguir um emprego novo, para conseguir criar um projeto com alguém, você não vai ter esse repertório, né. Então, eu realmente vejo eu não tinha essa noção quando eu comecei, mas hoje eu vejo que é uma das melhores coisas que eu fiz, assim, pra minha vida, começar a documentar isso. Boa. Ô Dai, você comentou também, né, que hoje, atualmente, você é GPM, né. Como é que foi essa mudança, né? Tem uma frase que um ex-líder me falou, que eu gosto muito e espelha muito, assim, o nosso dia a dia como profissionais, seja de produtos ou seja qualquer outra área. Ele falou para mim uma vez, assim, eu nunca vou esquecer, falou: "Sérgio, existem 2 tipos de mudança. A mudança que você provoca, né, então você se planeja e provoca essa mudança, e a mudança que você é provocado, né?" No seu caso, como você comentou, cara, você gosta muito de falar de produto, de fazer produtos. Eu te acompanho, como eu comentei, há algum tempo já, principalmente no Instagram. Essa mudança para realmente sair de um papel de product manager e realmente ir para um papel de liderança, de gerir outras pessoas, foi uma mudança que você provocou ou foi uma mudança que te provocaram? Então, eu sou capricorniana, com ascendente em Capricórnio, com tudo em Capricórnio, PM vindo de projeto. Então, dá para imaginar que eu não sou uma pessoa que as coisas acontecem muito aleatoriamente, assim, talvez eu seja menos interessante por isso. Às vezes eu fico ouvindo podcast e falo: "Nossa, que incrível essa pessoa". Mas a verdade é que pra mim as coisas realmente foram seguindo, uma jornada que fazia sentido pra minha carreira. Então, quando eu cheguei na posição de sênior, eu já comecei a criar conteúdo, então eu já conseguia dar mentoria, já conseguia apoiar outras pessoas, então era um movimento que me parecia natural, e aí eu comecei a agir intencionalmente para isso. Então, começar a pegar os APMs que tinha na empresa e tentar dar mentoria, focar a minha mentoria para quem já estava atuando em produto, porque isso ia me ajudar a validar os meus próprios métodos e ver se a pessoa ia ter um resultado ou não, né, eu conseguia ajudar ela de forma indireta, apesar de ser bem diferente você mentorar de você ser gestor da pessoa. Tem esses 2 lados, assim, da moeda, e aí eu comecei a buscar espaços aonde eu ia conseguir, fazer isso, tanto que quando eu saí da Raia para a Expenses, foi já pensando nesse movimento. Então, no primeiro momento eu fiz uma movimentação lateral, então saí elas por elas ali, mas em menos de um ano eu consegui chegar na posição de GPM, porque eu já tinha uma estrutura e vinha trabalhando para isso, com mentoria, com curso, com, praticar no dia a dia, para que as pessoas me vissem preparadas, para isso também. Então, eu não tenho nenhuma história muito incrível, mas foi realmente essa escadinha, assim, de me preparar para isso, sabe. Eu não sei, eu sempre acho que, não é muito interessante, mas é isso, é seguir ali o processo, sabe. Não sei se vocês sentem isso também. Nossa, mas acho que faz todo sentido mesmo. É o processo de começar a entender, como que a gente lida com pessoas, porque é completamente diferente você lidar com você escrever histórias e fazer coisas mais operacionais do dia a dia, e você começar a liderar pessoas, né. Por mais que a gente ainda tenha uma liderança indireta ali, porque a gente está trabalhando com squad, a gente está construindo coisas ali em conjunto, ainda
é muito diferente, porque você é responsável por muita coisa do crescimento dessa pessoa, assim, de certa forma, né. Mas deixa eu aproveitar para pegar esse gancho, uma das coisas que a gente estava conversando aqui, eu e o Serginho, é que você fala muito sobre essa questão de produto sem cultismo. E quando a gente entra nesse assunto de mentoria, eu acho que tem muita relação. Então, eu queria entender um pouquinho o que que você, como que você entende isso na prática, né, e por que que você entende que isso é importante para a forma como a gente tem construído e trabalhado com pessoas de produto em desenvolvimento, assim. Ô Gil, eu só cortou. Você falou que eu comentei muito sobre o produto com o quê? Produto sem Cortou. cultismo. Ah, pois é. É que, eu apesar de eu gostar muito de estudar, eu vejo que é muito difícil você colocar em prática, né. E assim, todo mundo que tá dando curso, por exemplo, a Gil tá no Itaú, ela tá no ápice do ápice de fazer produto, né, ela tá ali no jeito Itaú de produtar, ela tá na empresa que tem o Ela tá roubando Jeep. da produtos de design dos outros, ela tá nesse nível aí, tá. Ela está produtizando Desculpa, as Serginho. áreas dentro do Itaú. Olha o impacto que isso tem, né. Só que aí quando você vai olhar para o restante do universo, o Itaú é um percentual, é uma camadinha ali, onde as coisas funcionam de um jeito, e aí as pessoas se frustram muito por não conseguir fazer o Jeep na empresa delas que tem 30 funcionários e ela é PO de todo mundo. Então quando eu falo assim de não ser muito coach, de não ser tanto na teoria, é porque a teoria é muito importante. Eu adoro estudar, eu dou curso, eu faço curso, mas a gente tem sempre que pensar na realidade. A gente está no Brasil, a maioria das empresas são pequenas e médias, a maioria das empresas não estão, a maioria das empresas não é o iFood, o Nubank, o Itaú. A maioria das empresas são empresas que estão olhando o que essas estão fazendo e tentando replicar. Então, parte da frustração das pessoas é de criar a expectativa de que elas vão conseguir viver aquele mundo. E eu tive essa frustração, por exemplo, quando eu comecei a fazer curso, eu falo que eu tive uma líder que me salvou da demissão, porque eu hoje talvez teria me demitido, assim, que é onde eu cheguei pra ela, eu falei: "Olha, eu quero ser promovida, porque eu já fiz esse curso e essa empresa, ela não faz produto do jeito certo, você não faz isso, você não faz aquilo, a gente não faz tal processo, a gente deveria estar fazendo tal coisa em discovery e a gente não faz, e eu tô fazendo um curso e eu tô pronta pra isso, e o fulano e o beltrano nem faz tudo isso, e eu tô aqui fazendo, por que que você não vai me promover?" Por N motivos, né, hoje eu responderia pra ela, né, só de você estar falando assim comigo, eu já não te promoveria. Mas a Daiane do passado tinha muita essa coisa de olhar a teoria e não conseguir adaptar para a sua própria realidade. E hoje eu vejo que a gente tem o meu momento profissional, tem o momento do time e tem o momento da empresa. E nem sempre eles estão no mesmo momento, né. Às vezes eu tô no Itaú, mas o time que eu tô não é tão digitalizado assim. E aí talvez eu esteja num nível super maduro de produto, mas o meu produto não tá lá, eu tô trabalhando num produto legado, eu tô trabalhando num produto, de back-office que eu não vou conseguir fazer uma parte de discovery, então, por isso que eu sempre tento pegar as coisas que a gente estuda e falar da vida real, falar da parte prática, falar das frustrações, falar de como a vida é, porque a partir do momento que você sabe como a vida é, aí você consegue lidar com isso de uma forma, mais leve, mais prática, vamos assim dizer, né. Então eu tento sempre ser bem pragmática e sincera, assim, pra onde eu vou, pra não criar essa falsa sensação que eu mesma tive alguns anos atrás, sabe. Não, boa. E vocês tocaram num ponto aqui que super faz sentido, né. O daí eu e a Gil, a gente, como eu comentei, a gente tá conversando com muita gente, a gente tá fazendo meetups presenciais, então a gente tá estreitando muito, um relacionamento com a galera que está começando agora. Mas a gente percebe um certo, não posso dizer um vício, né, mas uma tendência das pessoas, principalmente que estão iniciando a carreira e que querem ou como APM, ou como uma analista júnior, algo do gênero, uma analista de produtos, e elas já querem ir para empresas grandes, cara. Elas já querem ir trabalhar no Itaú, elas, assim, parece que elas só pensam que existe o Itaú, o Nubank, o iFood, a 99. E eu sempre falo isso para as pessoas, falei: "Cara, tem um mar de empresas menores que estão contratando". Às vezes, né, dependendo da pessoa ou do cenário, do contexto, faz muito mais sentido ela transacionar para uma empresa menor, onde ela vai poder ter ali, às vezes, um protagonismo maior,
por ser uma empresa menor, ela vai conseguir fazer muitas coisas, do que às vezes para uma empresa grande. Eu já vi pessoas de início de carreira ir para empresas grandes e se frustrar porque não conseguiram realmente fazer nenhuma entrega, entendeu? E não consegui por uma série de motivos, até mesmo por uma falta de experiência. Então, eu vejo que tem muito essa tendência da galera só querer empresa grande, quer começar eu, Sérgio, até ontem, né, eu fiz uma palestra que eu estava comentando com vocês em off, para um público de 16, 17 anos, ensino médio, e eu falei: "Gente, eu comecei a trabalhar, como analista de processos em uma empresa lá nos anos 2000, tá bom, 26 anos atrás, que, tipo, tinha 2 funcionários. Então eu fui crescendo gradativamente. Se hoje eu entrei no Itaú, cara, eu trabalhei em várias outras empresas antes de chegar no Itaú para me dar bagagem, né. E aí você comentou que você estava participando de diversos processos seletivos, né. O que até agora a dica pra galera, né, que a galera gosta de consumir essa informação. O que você procura quando você vai fazer essas entrevistas para product managers, de hard e de soft skill? Você contrata todos os níveis na Veia Expensives ou você só contrata um nível mais sênior? Não, contrato, na verdade, agora a gente foi um processo seletivo para uma vaga de PM júnior, na verdade. A PM também já trouxe a PM. É complicado isso, né, porque, cara, o processo seletivo é uma loucura, assim, eu sei que a gente fica vendo dicas e tal, mas às vezes pra quem tá do outro lado, tipo, hoje eu fiz uma entrevista que a pessoa que ficou me entrevistando, assim, basicamente eu falei: "Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo". Eu fiquei, assim, totalmente passada. Eu falei: "Tá bom, eu vou responder as suas perguntas aqui", mas ela não conseguiu explicar nenhum case dela, igual a gente estava comentando, né, de conseguir contar a própria história. A gente faz um case aqui, a pessoa não conseguiu, desenvolver o case, e eu fiquei dando risada, assim. Aí no final ela ainda falou assim: "Tá bom, eu fiquei bem satisfeita com as suas respostas. Obrigada". Falei: "De nada, tô contratada", quase que eu perguntei pra ela. Mas o que eu dou de dica, assim, eu vejo que nesse processo, por exemplo, que era uma vaga de PM júnior, é óbvio que eu não vou cobrar da pessoa um nível de, competências muito altas, assim, de produto. Tanto que a última PM que eu contratei, ela nem era de produto, ela era de marketing, e ela tinha um viés muito grande. Então o que que eu busco, assim, ela tinha um viés muito grande de produto, de conseguir movimentar as pessoas em prol de resolver um problema. Então eu preciso fazer essa caneta chegar em tal lugar. Ela não sabe como, mas ela vai dar um jeito. Então, ela vai conversar com fulano, ela vai conversar com o Beltrano, ela vai buscar ajuda, ela vai testar, ela vai validar com a liderança, ela vai dar um jeito de fazer a caneta chegar até o lugar. E ela vai aprender o que ela precisar no processo. Então, para mim, pensando em vagas júniores, essa capacidade assim de movimentar as pessoas, conseguir se comunicar, de ser desenrolada, né, conseguir ir atrás das respostas, porque você é júnior, tudo é uma oportunidade de aprendizado, né, tudo é uma chance de você, ir atrás, de conhecer e tal. Então, para mim essa é a habilidade mais importante. Falando de soft skill, uma comunicação clara e estruturada. Precisa ser uma super oratória, um super storytelling? Não, claro que não, mas você precisa minimamente conseguir ter clareza, conseguir contar sua própria história, explicar um problema com começo, meio e fim. Então, ter uma comunicação estruturada, assim, com começo, meio e fim é muito importante. E de soft skill também, eu acredito que essa questão de aprendizado, né, então eu sempre faço muitas perguntas do tipo: "Qual foi a última coisa que você estudou? Quando você teve que aprender alguma coisa do zero, como que você fez? Qual que é o seu processo de aprendizado? A hora que você entrar aqui, que você tá me falando que você nunca mexeu com dados, a hora que você entrar aqui e você tiver que mexer com dados, o que que você vai fazer?", né, então esse processo de aprendizado para posições júniores é muito importante. E óbvio, né, eu acho que as pessoas que conseguem conectar as suas experiências com capacidades que a gente tem de produto saem muito na frente. Então, a questão que a gente fala muito de produtizar, né, a sua jornada, então, pô, eu trabalho em operações. E de certa forma eu fazia muito discover, porque eu ia lá conversar com o cliente, olhava o que que eu precisava melhorar no processo, né? Então, a pessoa que consegue traduzir o que ela faz para coisas de produto já me demonstra que ela tem capacidade de chegar aqui e aprender e se desenvolver. E falando de hard skill mesmo, eu acredito que é muito importante ter visão sistêmica, não no sentido de: "Ah, eu sei o detalhe do detalhe da API",
mas eu consigo desenhar um fluxo, eu consigo desenhar uma jornada, eu consigo explicar algo para alguém, quando alguém fala: "Ah, você não entendeu, você quer que eu desenhe?" "Sim, eu quero que você desenhe". Então, a pessoa que consegue desenhar e tirar aquela ideia que ela tá na cabeça e colocar num fluxo de processo, talvez seja uma das hard skills que são mais importantes, que para quem é velho de guarda aprendeu muito fazer BPM, fazer fluxo e tal, e é algo que eu falo para as pessoas aprenderem, assim, no dia a dia, que faz muita diferença, né. E aí eu acho que a hard skill vai depender muito da vaga que você tá, né, talvez você vai ter vaga que vai ser mais importante ter um papel de delivery, de história, de documentação, de condução de time, e tem outras vagas que vai ser mais importante você ter mais contato com o stakeholder, então, ter mais esse lado, assim, de gestão de projetos, de organização, né, então vai depender muito da vaga, mas eu tentaria ir um pouco nessa linha. Não sei se para vocês pensam assim, quando é vaga de júnior também, de mais comportamental, quando vocês pensam assim, pessoa, você que dá a mentoria também, Gil? Acho que não, super. Acho que geralmente eu olho muito para esse comportamental também. E às vezes eu costumo dizer muito para as pessoas que muitas vezes a gente já produta sem saber, sabe. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito tempo como analista de processos, então eu fazia BPM, BPMN, eu fazia fluxos, e aí eu comecei a perceber que muita coisa do que eu fazia durante esse mapeamento de fluxos, melhoria de processos, melhoria contínua, era produtação. Então eu sempre também gosto de dar esse toque, assim, para as pessoas que eu converso que não são de produto e que estão nessa de: "Ai, eu quero migrar, eu quero migrar". Será que você já não faz produto e você só não sabe? Então eu acho que é um ponto importante. Mas sabe que me despertou uma curiosidade? Quando o Serginho me convidou para estar aqui hoje com vocês, ele me passou seu LinkedIn, me passou o Instagram, aí eu fiz aquela varredura, né, deixa eu ver como é que vai ser, né, quem é ela direitinho, deixa eu anotar tudo. E aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre a questão do caso de produto, que você construiu do zero sozinha, assim, então eu fiquei pensando o que que motivou você nesse sentido? Se foi essa visão de dessas pessoas mais júniores que você trabalhava, que você entendia que precisava ter alguma coisa ali que você sentia falta? O que que você entendeu aí durante o seu cenário profissional que você falou: acho que faz sentido eu construir um projeto que vai ajudar as pessoas nisso, nisso, nisso", assim? Legal. Na verdade eu não comecei sozinha, eu comentei com vocês que eu aqui no off a gente estava falando sobre a jornada colaborativa, e eles me convidaram para escrever um livro de produtos lá em 2020, foi bem no auge, assim, da pandemia, e aí eu comecei a escrever alguns capítulos e começou a ficar bom, e aí eles me chamaram para fazer a parte de revisão e curadoria do livro também. E aí nessa curadoria eu conheci algumas pessoas, entre elas foi o Rafael Targino, que era do Rio e que já tinha alguns projetos, assim, de conteúdo mais voltado para agilidade. E ele falou: "Nossa, eu tô pensando em fazer um workshop agora que tá, online, vamos tentar chamar algumas pessoas, uma coisa mais prática, assim, para explicar como é que é o dia a dia de um PO de verdade, porque as pessoas querem entrar nessa área agora". E aí ele que abriu essa porta, assim, para mim, eu sou muito grata, assim, a tudo que ele me proporcionou, porque ele já tinha muita experiência, assim, em produto. E aí as primeiras turmas que a gente fez de workshop, eu fui muito num viés de: "Cara, eu quero mostrar o que que eu tô fazendo e eu quero que as pessoas consigam entender o que que é isso de verdade e colocar em prática", porque meu primeiro curso que eu tive condições de pagar era um curso, tipo, de R$ 40, que era um curso para tirar uma certificação PSPO, e eu fiz o curso todo e eu, tipo, não tive dinheiro para pagar para tirar a certificação, tanto que a hora que eu tive dinheiro, aí já não valia a pena tirar a certificação. Então, ai, gente, nossa, depois eu conto a história pra vocês, mas tudo na minha vez, já não funciona mais. Agora que eu virei GPM, estão falando que vai matar o GPM, sabe. Então, na minha vez, tudo tá errado. Mas foi isso, assim, com o workshop foi uma oportunidade que eu tive de: "Nossa, eu quero retribuir o que eu recebi", porque muitas pessoas me ajudaram. Ele me ajudou muito, no Magazine eu tive muito apoio, muita gente me formou, assim, como profissional mesmo, me ensinou muita coisa. Eu falei: "Olha, acho que eu consigo retribuir aqui com outras pessoas". E aí foi começando, a gente fez muito workshop, assim, de PO, e aí o papel foi mudando para PM, aí a gente foi se adaptando também. E aí dos workshops a gente foi ajudando as pessoas que: "Poxa, eu preciso passar no processo seletivo, eu preciso desenvolver tal coisa". Aí a gente foi fazendo turmas de mentoria. Hoje eu tô na 11ª turma de mentoria, depois de um tempo o Targino preferiu se afastar, assim, dos projetos, e aí a gente saiu do mentoria produto para eu criar a casa de produto de fato sozinha, empreender
100% por conta própria e é um desafio muito à parte, assim, mas eu fico muito feliz, já passaram mais de 1000 pessoas, assim, entre, fazer curso de eu tive um curso de documentação que eu gravei num quarto que era uma mesa de bar que eu tinha, que era a única mesa que eu tinha, e foi o curso de maior sucesso, assim, da minha vida, que as pessoas até hoje me mandam mensagem: "Nossa, Day, esse curso me ajudou muito". E é o que me deixa feliz, assim, conseguir saber que eu fiz alguma coisa que a pessoa conseguiu ver e no outro dia ela conseguiu melhorar a vida dela um pouquinho, porque quantas vezes não sou eu que consumo alguma coisa de alguém e eu falo: "Nossa, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor ou uma profissional melhor porque eu consumi isso aqui". Então, é sempre muito nessa linha. E eu coloquei de casa de produto, porque eu realmente queria que as pessoas se sentissem em casa, porque é nessa, né, tipo, eu tô vendo o Itaú, eu tô vendo o Nubank, eu tô vendo o iFood, tipo, é muito longe da minha realidade, né, com quem vai conversar comigo de igual para igual? Quem vai falar que, tipo, hoje meu dia foi um lixo, eu fui fazer um refinamento e o dev pegou tudo que eu não peguei e eu me senti péssima. Quem vai conversar com essas pessoas? Então, eu realmente queria um lugar onde todo mundo pudesse se sentir mais em casa mesmo e tem dado certo, graças a Deus. Estou aqui com vocês, acho que por conta disso também, então fico feliz de tudo que eu tenho tido, assim, de retorno. Ô Dai, pegando aqui no gancho da Gil, né, que ela comentou da casa de produto, eu queria que você comentasse o como surgiu o diário de um PO no Instagram, tá bom? E aí eu vou fazer uma reivindicação aqui. Antigamente, aquela galera que seguia você dos primórdios como eu sigo, você falava muito da sua rotina como um peão na Magalu. E hoje você fala um pouco menos, então volte a falar da sua rotina do dia a dia, dos perrengues, a gente gosta de ouvir perrengue. Eu falo muito isso porque eu faço parte de um grupo no Itaú de Itaú Creators, que a gente cria conteúdo para o Itaú, né, acho que você sabe que a Ingrid, ela participa, a Camis participava, e a nossa vida às vezes é falar do nosso dia a dia aqui como produteiros aqui dentro do banco, né. Claro, a gente tem que ter um pouco ali de consciência do que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, mas eu gosto muito porque eu tenho muita abertura para falar a meu dia a dia ali no banco, né. Misturo com algumas outras coisas que eu faço no meu dia a dia. Mas como é que surgiu o diário de P.O? Antes, como que era? Você já criou a conta como diário de P.O. Ou porque eu conheci como diário de P.O, né? Ou você tinha uma outra com um outro nick ali e depois mudou para o diário de P.O? E como que surgiu essa ideia? Não, sempre foi Diário de um P.O. E eu sempre fico nessa dúvida de: "Meu Deus, o que que eu vou fazer com esse nome agora?", né, isso já não me representa mais, mas ao mesmo tempo eu tenho um apego emocional pelo pelo nome, eu não sei. Aceito dicas aqui de nomes, tá, pra mudar. Diário de um PM não dá, porque já tem, de polícia e tal, então sempre tem esse problema. Mas surgiu muito porque eu sou de Franca, interior de São Paulo, e o Magazine tinha um escritório em São Paulo também, e eventualmente eu ia pra lá. E toda vez que eu ia pra lá, eu sentia muito FOMO, assim, eu tipo: "Meu Deus, o mundo acontece aqui, o mundo acontece em São Paulo". Os meetups, os workshops, os encontros, os eventos, né. Aonde que eu vou conseguir me conectar com essas pessoas estando em Franca? E aí a gente estava meio que conversando sobre isso numa mesa, eu falei: "Ah, será que se eu criasse um Instagram as pessoas, iam se encontrar mais, a gente ia poder conversar mais? Será que eu ia me aproximar mais dessas pessoas se eu contasse o que que eu tô fazendo aqui?" Porque elas estão lá em São Paulo e eu tô aqui em Franca fazendo produto, mas eu também tô fazendo coisas legais, eu também tô sofrendo as mesmas coisas que vocês. Será que não dá pra gente falar sobre isso? E aí surgiu o Diário de um P.O., que era bem essa, assim, de ser um diário onde eu poderia desabafar e falar do dia a dia, e explicar as coisas que eu estava fazendo. E tentar me conectar com mais pessoas. E aí, conforme eu fui falando mais sobre, as pessoas foram me pedindo: "Ah, fala sobre isso, fala sobre aquilo", e foi onde eu percebi que tinha essa chance de retribuir o que eu estava recebendo. E aí eu acabei focando mais em dar mais conteúdo, falar mais sobre, meio que tentar ensinar mesmo, né. Eu vejo muitos perfis, assim, de Instagram e hoje eu percebo que o que eu gosto de fazer é de falar da técnica, de falar de exemplos, como é que você faz isso, como é que você resolve tal assunto. Então, meio que surgiu dessa vontade, assim, de me conectar com as pessoas, porque, eh, infelizmente, assim, agora com mais voltas para o presencial ainda, a gente volta a ter muito esses silos, né. Então, um dos meus objetivos era tentar quebrar um pouco esse paradigma e acho que tem dado certo, né. Então
Eu não sei como vai ser daqui pra frente, se vai chamar Diário de um Peão ou não, mas por enquanto essa é a história do canal. Ah, mas ó, eu vou te falar, eu também tenho esse apego, se você mudar, acho que eu vou ficar triste, porque pior que, meu, é Serginho, e difícil. Eu vou ser bem sincero com você, eu até conversei com a Gil sobre isso. Eh, Ontem me perguntaram o porquê o canal 6 e Byte, tá bom? O nome do canal. E eu tô pensando seriamente, a Gil me deu esse toque, eu falei assim: "Puta, é verdade, né". Mas assim, não sei se ela lembra disso, mas assim, eu comentei com a Gil, falei: "Puta, já tô querendo mudar o nome do canal", porque assim, a ideia nasceu porque assim, de realmente podcast, de conversar com as pessoas. E quando a gente consegue conversar com profissionais que trabalham depois das 6 da tarde. E também os nossos episódios, eles são a gente lança os episódios de sexta-feira às 18 horas, porque a gente brinca: "Cara, é o melhor horário do dia. Sexta-feira às 18 horas é a hora que a galera quer relaxar, quer tomar cerveja, quer sair com os amigos, quer sair, e aí é a hora que a gente solta para o pessoal realmente curtir ali uma conversa leve e descontraída", porque aqui é o objetivo do canal. Eu até falei pra Gil: "Puta, eu queria mudar esse nome, né, porque a gente tá fazendo podcast, a gente faz live, a gente faz meetups, entendeu? Então a gente já faz outros eventos. Mas aí a Gil, eu não sei se ela lembra, ela falou assim: mas se você parar pra pensar, todos esses eventos que a gente faz depois das 6 da tarde. Então, assim, se você não tem necessidade de mudar o nome do canal". Eu falei: "Puta, faz sentido, né?". Mas eu tô passando por essa fase também de repensar aqui nos nomes. Mas eu tenho um apego, cara. Se você mudar Diário de um Peão, não sei o que vai acontecer. não, e eu sempre penso que o diário é muito sobre o dia a dia, né. E eu tenho tentado encontrar um equilíbrio também, porque tem coisas que eu já não posso mais postar, né. Como que eu vou postar que eu chamei a pessoa pra dar um feedback difícil pra ela, que ela não entregou o que ela precisava entregar? Como que eu vou compartilhar no Instagram que eu tive que juntar várias pessoas na mesa pra resolver um problema, porque elas não se conversam? Esses são meus problemas agora, gente. Então, assim, eu tô nessa fase, assim, de tentar descobrir que dá pra postar mais, o que eu posso compartilhar mais. Eu anotei o feedback, Serginho. Quero que você eu quero Vou assim, ó, melhorar. Dai, eu gosto do dia a dia, tá bom? De falar realmente do seu do dia a dia da galera, assim, de produtos, como que é. Porque assim, ó, eu vou ser bem sincero com você aqui agora, tá? A Gil já tá cansada de me ouvir falar sobre isso. Cara, sabe o LinkedIn, sabe até o Instagram de pessoas que trabalham com produto e tecnologia, é o mundo perfeito. É o mundo perfeito. E não é o mundo perfeito, não é o mundo perfeito. Eu não vejo ninguém no LinkedIn postar lá, por exemplo, que tudo bem, assim, tem horas que eu também não posto por outros motivos, mas falar: "Puta, eu fiz uma implantação e tive que fazer rollback". Alguém fala isso? Ninguém fala isso. Todo mundo fala que o LinkedIn, no LinkedIn, que produtos é maravilhoso, que produtos você ganha muito bem, que você é super valorizado. Claro, você ganha bem dependendo da empresa, dependendo do contexto. Você é valorizado dependendo da empresa, dependendo do contexto, mas cara, você passa perrengue todo dia. Essa semana, a gente estava em semana de release planning no banco, semana de planejamento da release, é um caos. A gente brinca. A Gil me chamou, mandou uma mensagem no Teams pra gente marcar pra almoçar. Fui responder ela hoje só, Você porque ela tipo, acredita? então, ela mandou a mensagem ontem, fui responder ela só respondi ela hoje, E porque ela ainda e cobrou. ainda quer que você paga e ainda quer que você pague o almoço, Gil. Você viu o Mas ela tá desaforo? devendo. Entendeu? Então eu acho que é Foi muito isso. combinado. Eu acho que a Ju acho que também concorda um pouco, a gente gosta de falar da vida real, É. entendeu? Dos perrengues, porque assim, a gente só aprende com os problemas. Quando tá tudo muito bem, cara, beleza, é fácil, né. Mas eu gosto de ver realmente problemas acontecendo, é a vida real, assim. Você concorda, Gil, ou não? Nossa, eu concordo muito. E eu vou até colocar uma coisa que eu vários dias, assim, eu sou muito conversadeira, assim, eu chego da rua, converso eu moro em frente, aqui no centro de São Paulo, numa região que é muito movimentada. Então eu chego em casa, assim, converso com os taxistas, converso com os seguranças que fica aqui do lado, converso com os porteiros. E esses dias eu percebi que várias vezes eu cheguei pro porteiro, sabe quando você conversa com a pessoa, tipo: "Com você eu posso ser sincera, eu tô muito cansada", sabe? Eu sinto que às vezes também essa área de produto ela cansa, porque a gente precisa estar muito disponível para conversar o tempo todo, coletar o que a pessoa tá falando, ser, como é que eu posso dizer? Ser acolhedor com aquele sentimento que ela tem, porque muitas vezes ela tá te trazendo insatisfações, então a gente às vezes eu me sinto até numa posição meio terapêutica, assim,
com várias squads que eu já trabalhei também, era muito assim, da gente entender a insatisfação, entender como que a gente consegue, não só do cliente, mas também de com quem a gente trabalha, como que a gente consegue transformar isso num produto melhor, como que a gente consegue melhorar a nossa relação com o time. Então eu acho que às vezes também eu sinto que produto exige muito nesse sentido, assim, não é perfeito, tá, gente? Tem muito problema de tecnologia, a gente tem que ser seres humanos com muita paciência. O PM, a Ju tá assim, o PM acolhe todo mundo. E quem acolhe o PM? Então, menina. Quem nos acolhe? Vamos ser sinceros. Eu Ninguém. tinha uma amiga que falava: "Ai, ser PM você vai aprender assim, primeiro você vira uma a cara pra dar tapa. Aí a hora que você cansar de apanhar de um lado, você vira para outro lado e a gente apanha de novo". Porque é isso, a gente tá sempre apanhando de todos os lados. Ô Gil, uma dúvida aqui que eu acho que muitos PMs passam por isso e, ó, inclusive no último meetup que a gente fez lá na Elo, que foi muito legal por sinal, a gente teve uma pessoa que perguntou, né, sobre os primeiros passos ali para trabalhar com produtos, né. Aí eu acho que foi até uma pergunta direcionada pra Gil ou pra Bianca, eu não lembro. E eu falei: "Cara, deixa eu responder essa", e é algo que as pessoas me perguntam muito, e eu sempre sou repetitivo em falar, que, por exemplo, quando a pessoa quer migrar, principalmente para a área de produtos, eu sempre falo sugiro para que ela tente entrar na área do contexto onde ela já atua. Ah, por exemplo, tem uma super querida que é a Renata, que ela trabalha inclusive lá no banco, ela trabalha na área de investimentos, cara, lá no banco, né. E ela conhece tudo de investimentos, ela estava até me dando algumas dicas aqui dos investimentos que eu tenho no banco, para onde eu posso, diversificar, e eu falei: "Rê, no seu caso, eu sugiro você", e aí a gente tem diversos produtos ali, soluções, apps ali dentro do banco que ela poderia transacionar. Então ela está tentando fazer essa transição para o contexto que ela atua. Mas a minha pergunta é um pouquinho diferente para você, né, porque assim, você saiu da Magalu, você foi para RD Saúde, depois você foi para V Expenses, né. Cara, que foi pra você eu sei que você já tinha umas assim, da Magalu pra RD, você já tinha uma bagagem, beleza, mas você não tinha tanta bagagem quando você saiu da RD. Como é que foi pra você, né, e se você pudesse dar dicas para as pessoas, como é que foi fazer essa transição de negócio, né? Magalu era um negócio, RD é outro negócio, V-Expenses é outro negócio, que é totalmente diferente. Eu conheço o negócio da V-Expenses, né, então como é que foi pra você transacionar em produtos diferentes, em negócios diferentes, né? Qual o que que você fez pra te ajudar, assim, a entregar mais rápido? Porque a gente entra numa empresa querendo entregar tudo rápido, né. Como é que foi isso pra você? Nossa, uma boa pergunta. Eu não sei qual é o roteiro, tá, gente? Ninguém me deu o roteiro, eu não me preparei. Não me preparei. Não, Assim que é uma bom. boa pergunta. É, pois é. Hoje na entrevista eu fiz uma pergunta, a menina: "Ai, eu não sei, o que que você acha?" Eu falei: "Oxe, que eu acho? Mas eu que tô te entrevistando". Ai, gente, sério, eu tô traumatizada com esse caso. Mas voltando pra sua pergunta aqui de negócio, eu acho que, assim, quando eu saí do Magazine para a RD, o meu maior diferencial era a minha bagagem de varejo, né. Então, olha, eu já conheço a jornada de varejo, eu já domino desse negócio, trabalhei bastante com experiência do usuário, que era para cuidar de um programa bem customer face. Quando eu migrei pra Expenses, o meu diferencial não era o contexto de negócio, o meu diferencial era o meu contexto de produto. Então, eu tentei vender muito o conhecimento que eu tinha e como que eu ia usar esse conhecimento para ajudá-los a construir o produto que a gente ia fazer. Então, eu fui contratada para construir o produto de viagens do zero e a gente lançou um produto para o mercado em 7 meses. E depois a gente foi evoluindo ele, mas o meu diferencial foi: "Galera, eu sei fazer produto, eu sei lidar com esses desafios, eu já construí produtos do zero, eu sei o que que a gente precisa fazer, e eu vou trabalhar para imergir dentro desse cenário e conseguir ajudando vocês enquanto isso". Então, claro que quando eu entrei, eu me reduzi à minha insignificância ali de, tipo, aprender e sugar o que todo mundo tinha de conhecimento e não tomar decisões sozinhas que, eu sabia que eu não ia ter o domínio profundo do negócio para isso, né. Foi até um dos meus maiores conflitos, assim, quando eu entrei, é que o pessoal tinha muita expectativa de que eu ia desafogá-los, do tipo: "Ah, a PM entrou e agora eu não preciso mais participar de reunião e tudo mais".
E eu lembro que alguém chegou para mim e falou assim: "Ah, mas você entrou aqui e você me chama para tudo, e eu continuo tendo que fazer o seu trabalho e o meu, e eu achei que você ia estar fazendo melhor e tal, tal, tal". E eu falei: "Cara, sim, isso vai chegar, mas me dá um voto de confiança, assim, confia em mim mais um mês, e aí eu vou te desafogar, mas agora eu preciso que você me dê contexto. Cada reunião que você vai comigo é um contexto que eu não vou te pedir de novo. Então venha comigo, repasse, eu vou aprender, e aí quando tiver uma outra reunião do mesmo assunto, você já não vai". Então eu tentei muito ir nessa gestão e aí começar a emergir. Então, conversar com o cliente, estudar sobre a empresa, estudar sobre os concorrentes. Pô, com a IA, isso tá muito mais fácil, né? Então, se você estiver fazendo essa migração assim agora, eu tentaria entender qual que é o seu diferencial, se não é esse contexto de negócio, quais outras coisas equilibram essa balança para você conseguir se vender. E aí, a hora que você estiver lá dentro, você criar um processo para que você consiga absorver esse conhecimento, seja igual eu fiz de levar as pessoas nas reuniões comigo e ir pegando, fazer entrevista, anotar, documentar e tal. Aí acho que cada um tem seu processo de aprendizado, né, mas pra mim foi um pouco disso, eu não sei se eu consegui responder. Eu acho que eu ia até comentar uma coisa que acho que às vezes, é até legal essa questão de você mudar de contexto, né, porque imagina que você está entrando numa empresa que, por exemplo, toma decisões já muito similares há muito tempo. Se você traz uma pessoa que está de um contexto completamente diferente, ela vai ter ideias diferentes, assim, então eu acho que também é uma forma é legal a gente pensar como tirar proveito disso, assim, né, desse contexto diferente. Mas deixa eu aproveitar o gancho para a gente falar de uma coisa que já é meme no LinkedIn, que é IA, 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 a gente fala de IA o tempo inteiro. E eu queria entender um pouquinho, assim, como que você tem usado no dia a dia, o que que você acha que faz sentido a gente uma pessoa estudar e aprofundar um pouco mais para ganhar um pouco mais de espaço, um pouco mais de autonomia. Então, como que você trabalha com isso no dia a dia, assim? Posso até complementar a pergunta da Gil, Dai, até onde você pode falar? O que que você usa também, assim, complementando a Gil, de IA dentro da Expense? Tudo bem que hoje você é mais num contexto de liderança, mas o que que seu time usa, o que que você, realmente ali você indica pra galera usar ali? Hoje a gente tem usado muito AI Studio, então apps internos, basicamente, apps internos, assim, a gente tem construído tudo com AI Studio, tipo, a galera construiu uma calculadora de ROI, então aqui a gente trabalha com SaaS. Aí a galera construiu uma calculadora de ROI que digita lá com quem que o cliente está conversando e a gente já calcula qual que é o mínimo que a gente poderia gerar de fatura. Tem um time que está construindo com AI Studio um painel de bench real time que todo mundo que faz alguma conversa com algum cliente consegue ir lá anotar uma coisa de bench e a gente atualiza, tipo: "Ah, não, agora esse concorrente tem isso, a gente tem ou não tem?". E aí todo mundo da empresa está centralizando o bench, porque aqui tem bench de vendas, tem bench de marketing, tem bench de produto, todo mundo fazia bench e, tipo, a gente queria um lugar para unificar. Então, estamos usando muito e a Studio, uma boa parte da nossa operação roda com N8N e agentes de IA também, então é uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, eu acho que a Vex, tem uma produtividade muito legal por isso, porque tudo a gente tem conseguido automatizar, não deixar manual, então eu mesma criei aqui agora um produtinho que a gente chamou de Product Brain. Então, conectei todas as minhas bases de dados que coleta feedbacks, então NPS, o Lite, comentário de cliente, churn, entrevista. Ele consolida tudo isso, manda para um agente de IA que consolida os resultados e dispara já para os times de produto classificados por áreas. Então, cada PM já recebe quinzenalmente quais são os feedbacks do seu produto. Então, ai, Dai, eu não tenho tempo de olhar feedback. Tome, agora você não tem mais essa desculpa para não, para não receber feedback. Então, o que eu tenho tentado construir aqui junto com o Eli, que é meu par, que é GPM também, é construir meio que essa arquitetura para facilitar o trabalho dos PMs e facilitar o nosso trabalho de produção, assim, de produto, né. Então a gente está criando um fluxo que já, recebe uma SDM, a gente tem um produto aqui que chama SDM, que é a sugestão de melhoria. Então quando algum cliente pede alguma coisa, a gente cadastra no Gira. E aí agora a gente está criando um agente que avalia automaticamente essa SDM e já responde no próprio Rovo. Então o Rovo é outro IA que a gente está usando ali do Gira, né,
Então ele mesmo já avalia, já olha qual que é a fatura desse cliente, se é um cliente alto, um cliente baixo, e já traz tudo resumido para o PM só tomar a decisão final. Então a gente tem usado muito nesse aspecto de o que está demandando muito trabalho, o que gasta muito a nossa energia, que a gente consegue automatizar, e por outro lado, facilitar os nossos trabalhos, né. Então, bench, pesquisa, análise de dados, tudo isso a gente tem usado muito cloud, muito próprio Gemini, né, e tem feito bons resultados, e estamos criando agora um segundo cérebro geral para todo mundo consumir. Então a gente está explorando, assim, o que faz sentido, o que está compensando, o que não compensa. Estamos nessa fase exploratórias. E a Gil perguntou o que dá para estudar, né, o que eu acho, assim. Acho que a gente está num momento que é muito importante entender como as IAs funcionam e você não se apegar muito a uma ferramenta específica, porque elas estão mudando muito e muito rápido. Então, hoje a gente está falando muito do cloud, mas ano passado nem existia o cloud, então pode ser que até dezembro o cloud alguma outra empresa deixou ela para trás, né. A gente falava muito do Lovable, a gente está falando do cloud design, a gente está falando de Replit. Então eu penso que é muito importante você entender como a IA funciona, quanto que gasta um token, o quanto que é o custo das coisas, né. Então, vale a pena? Porque acho que vale esse senso crítico de vale a pena fazer isso com a IA ou vale a pena, tipo, eu mesma vim aqui pesquisar no Google e fazer. Então, eu acredito que vai ser muito importante a gente começar a construir esse senso crítico e não ficar muito dependente de uma única ferramenta. Porque no fim todas elas vão fazer a mesma coisa, melhor ou pior, mas a lógica é a mesma. E aí, de novo, a questão do pensamento sistêmico, do pensamento crítico, né? Se você entende como as coisas funcionam e você consegue pensar no processo, aí você vai conseguir avaliar se o resultado da IA é bom, se o resultado é ruim, se é melhor usar A ou usar B, né? Não sei se vocês pensam diferente, porque eu sei que a gente tá num universo assim que ao mesmo tempo tem que aprender a usar cloud. Aí você chega na empresa, o cara fala: "Ai, construir um sistema inteiro em um final de semana, por que você não está fazendo isso na sua área?". Então eu entendo também quem pega para estudar, porque tem um pouco do FOMO ali também, não é um julgamento se você está nesse momento. Ô Dai, eu sou muito entusiasta, tá, de IA e de diversas tecnologias. Eu sou aquela pessoa que fico à noite testando várias coisas de final de semana, assim, minha esposa até fala: "Pô, sai do computador, tal", você fica, né. Eu sou entusiasta, sim, e só que assim, ó, eu vou dar minha opinião, tá meio difícil, eu não sei se, vou falar aqui, né, julho 26, tá. Mas eu tô achando difícil alguém bater o Claude. Eu consegui converter a Gil a ser uma fiel ser uma usuária pagante, do Claude. Cara, eu tô Eu abismado. tinha que ganhar comissão, Serginho, ô. Deveria, mas assim, você sabe, eu tô bem assustado com o que ele está fazendo, seja o cowork, seja o code, seja o design. Eu fiz um protótipo de um trabalho que eu estava fazendo aqui, fiz um protótipo com design, ele está surreal, surreal, entendeu. Claro, a gente sempre fala que você tem que refinar, você tem que olhar, mas se você comparar, eh, 6 meses atrás com agora, cara, você olha para o design tá fazendo coisas assim que só que sim, eu não acredito muito nesses paradigmas que a galera fala que vai substituir o design, que vai acabar. Não, muito pelo contrário, eu acho que veio pra ajudar, mas assim, ó, vou te falar, surreal, surreal. Acho que eu queria até que a Gil desse a opinião dela sobre isso. Eu acho que eu estava conversando com um amigo meu esses dias que é designer, e ele reinventou a forma como ele trabalha utilizando a inteligência artificial. Acho que eu até passei o contato dele pra você, né, o Léo. Ele é um excelente designer, assim, sempre excelente designer, excelente fotógrafo, e basicamente o que ele fez foi potencializar o trabalho dele, assim. Então, se antes ele igual a gente de produto, se antes a gente levava uma semana para fazer uma atividade X, e agora a gente leva horas, com ele é a mesma coisa, assim. Então, como ele já tem um olhar de esse olhar de iluminação, cor, essas coisas, nossa, ele conseguiu potencializar muito o trabalho dele. Então, eu acredito que é importante quem é designer e quem tá nessa área, assim, também e acompanhar pra estar junto, assim, né, porque é uma grande evolução, assim, no trabalho como um todo. É. Eu acho que pessoas igual o Serginho, assim, que pega pra mexer, pega pra fuçar, é as pessoas que acabam se destacando mais, porque
vai se arriscar, vai aprender, né, então, eu tenho tentado ser um pouco assim também, não é tão natural para mim quanto para o Serginho aí, não fico de madrugada e tal, mas é isso, quando você pega para mexer, você começa a entender um pouco mais, a melhorar os resultados, né, então talvez seja realmente uma ótima dica, assim, ser mais Serginho e pegar para fuçar e aprender, né, ser mais curioso, assim. Ó, estamos indo para o final do episódio, eu vou dar uma dica, eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou dar uma dica aqui de algo que eu testei, inclusive vou fazer um post esse final de semana sobre isso, que é, eu não sei se vocês conhecem uma plataforma chamada HeyGen, é HEYGEN, que ela é uma IA também, é uma plataforma de IA, que você cria o seu avatar, pode ser um avatar convencional, você mesmo, e ela é você falando, você cria um roteiro e ela fala, inclusive você pode usar até outras ferramentas dentro da plataforma que você faz uma gravação da sua voz e cara, se é você, é você. Claro, se você realmente é um entusiasta de IA, vai perceber ali que tem umas partes, mas cara, principalmente para pessoas que realmente precisam, elas precisam estar nas redes sociais e às vezes tem vergonha, quer criar algum conteúdo, cara, é muito legal. Anotem essa plataforma, que essa plataforma é muito legal também, eu fiz um teste, assim, ficou bem legal. Dai, indo aqui para as finaleiras, eu queria que você praticasse um pouco aqui da sua mentoria e desse aqui sugestões para quem quer migrar para a área de produtos, assim. Então, o que que você passa aqui quando você vai, fazer mentoria, né, com seus mentorados, claro, que querem transacionar, são de outras áreas e querem ir para a área de produto, o que que você sugere, assim? Um pouco de hard skill, né, e também de soft para eles também trabalharem. Boa. Até tocando muito processo, assim, eu vejo que tem um viés de que também é muito fácil ir para produto, e eu vejo que muita gente não se aprofunda muito do que é o nosso dia a dia e tal. Então, eu acho que antes de falar: "Eu quero migrar", o que eu já é mais ou menos o que eu faço, é começar a consumir, e tem muito conteúdo gratuito, né, gente, YouTube, Mulheres Produto, PM3, tem muito conteúdo gratuito hoje em dia que dá para você consumir e entender um pouco mais da realidade, até para você chegar mais preparado num processo seletivo, e ter a visão de fato do que vai ser o seu dia a dia, e aí sim você começar a fazer igual a Gil trouxe, né, eu acho que a dica da Gil aqui é a melhor de todas, você conseguir produtizar aquilo que você já faz, então conseguir praticar gestão de produtos nos seus projetos atuais. Então, sei lá, eu trabalho como advogado, o que você faz como advogado que tem a ver com a gestão de produtos? Então, começar a criar um plano para isso. Na mentoria eu falo muito de construir o roadmap da sua carreira, né, então como que eu construo um roadmap da minha carreira? Primeiro de tudo eu tenho que entender quais são os meus objetivos, então quais são as minhas metas, os meus OKRs, né, onde que eu quero, estar, os objetivos que eu quero alcançar. Depois disso a gente vai fazer o quê? Mais exploratório, entender aonde eu estou e aonde eu quero estar. Então o as is ali do nosso projeto é o que eu já faço, qual que é a minha trajetória, quais são as habilidades que eu já tenho, e aí eu vou olhar para o que um PM faz. Então, o que eu ainda me falta, né, o que me falta para essa vaga. Então, você já consegue ter o as is e o to be, e a partir disso criar um plano. Como que eu vou criar um plano? Fazendo benchmark, estudando, olhando pessoas que estão nas posições que eu gostaria de estar. O que elas fazem? O que elas comem? Onde elas vivem? Como que é o dia a dia delas? Vou chamar elas para tomar um café. Qual foi o seu pior dia essa semana? Me conta como que foi seu dia, para você começar a entrar mais nesse universo e não chegar tão cru, vamos dizer assim, para essa parte de imigração, né. Então, fiz um bench, entendi, não no sentido de comparação, mas no sentido de inspiração e calibrar. E aí sim você vai para a última etapa, que é definir o que você vai colocar no seu roadmap de curto, médio e longo prazo. Então, no curto prazo, o que eu posso estudar, com quem que eu posso me conectar, quais eventos eu posso ir, dá para ir aí no meetup da Gil e do Serginho, me conectar com mais pessoas e incrementar todas as outras coisas que eu acabei de falar. No médio prazo, que tipo de empresa que eu quero, que tipo de vaga eu me encaixo, dá para fazer uma transição na empresa que eu tô? Igual eu comentei, quais são os meus diferenciais? Se eu tenho esse know-how de advocacia,
Será que tem empresas que o meu valor para eles seria mais valioso? Então, fazer esse planejamento de médio prazo de buscar as empresas que você quer, e aí você começar a ser mais cara de pau e no longo prazo conseguir participar de processos, se preparar para entrevista, ajustar o seu currículo para ter um currículo atraente para conquistar as pessoas. E aí talvez aí eu sei que as pessoas hoje em dia ficam 6 meses, tem pessoas que chegam até um ano, assim, de migração, né. Eu tô um pouco fora, assim, desse universo, mas não é um processo simples, então tem uma rede de apoio, tem pessoas para você conversar, participe de comunidades para você ter esse acolhimento e conseguir suportar esse processo, se você realmente entender que isso é para você. Eu tentaria construir, produtizar, inclusive, o seu processo de migração, sabe. Acho que comunidades igual a Gil participa, igual os podcasts, contribuem muito, assim, para você ter essa noção e não chegar tão cru ali do que esperar para o papel. Muito bom, excelente. Estamos indo aqui para o final do episódio. Gil, muito obrigado por essa parceria, minha sócia predileta. Não vamos parar por aqui, teremos outros episódios já temos outras coisas acontecendo, você sabe, te mandei umas mensagens hoje. Suas considerações finais e, novamente, muito obrigado por estar aqui comigo. Boa, muito obrigada pelo convite, adorei a conversa, adorei o convite, adorei a conversa. Acho que foi muito legal conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, assim, eu acompanhava um pouquinho do seu trabalho, mas é legal a gente ter essa troca, assim, mais próxima, entender um pouquinho o que que a pessoa é por trás da carreira, né. Então acho que isso agrega muito, assim. Então queria agradecer e fico muito feliz de estar sempre aqui colaborando com todo mundo, então acho que é isso. Obrigada. Muito bom, muito bom. E aí você me agradeça também, porque quando eu te mandei, aí você também não conhecia você conhecia, assim, não É, sim. profundamente a Dai. Até uma amiga Eu não minha te falou seguia no Instagram. uma amiga minha falou pra mim essa semana que eu comentei que eu ia falar com a Day, falou: "Meu, você conhece muita gente". Eu falei: "Não é que eu conheço, eu sigo muita gente boa. Conhecer é uma coisa, seguir é outra". Mas é isso, Day, pô, eu quero te agradecer, até deixar aqui registrado, eu te mandei uma mensagem, você me respondeu muito rápido. Quando são pessoas assim, até brinco, já falei isso várias vezes aqui no canal, eu fico até assim bem contente, porque a gente sempre está trazendo algumas pessoas aqui que têm bastante relevância nas redes, e toda vez que eu mando uma mensagem ali, eu nem mando pelo meu perfil pessoal, eu mando pelo perfil do canal, e assim, você, foi uma das pessoas que eu mandei, cara, me respondeu super rápido. Eu sempre mando para as pessoas esperando ela me responder 2 ou 3 dias depois, ou nem responder, mas você me respondeu super rápido, então isso prova, por que que eu te sigo há tanto tempo, porque eu acredito no que você fala, você é uma pessoa super sincera, você é uma excelente profissional, uma pessoa super humilde, né, então, pô, te agradecer pela essa moral que você deu aqui para bater esse papo, e eu deixo aqui aberto para você tecer as suas considerações finais. Moral é minha de ter sido convidada, você falou de ter pessoas muito relevantes, mas vocês são muito relevantes também, né, vocês estão com vários projetos incríveis, assim, então, muito obrigada pelo convite. Você comentou que vocês ficam várias horas aqui, né, no podcast, eu entendi por quê, assim, eu acho que realmente eu facilmente pegaria uma cerveja, uma taça de vinho e continuaria aqui a conversa com vocês, porque acho que a forma de vocês conduzirem e tudo mais é excelente. Então, parabéns, que bom que a Gil virou sua sócia, porque ela é maravilhosa também, então, você não é nada bobo, né, de ter trago ela. Então, parabéns pelo projeto de vocês, fico muito feliz. E espero que todo mundo possa me seguir aí nas redes sociais, né, tanto no Instagram, que por enquanto é Diário de um PO, quem sabe muda algum dia, vamos ver. Também no LinkedIn, tenho me arriscado um pouco lá, mas podem me procurar como Daiane Correia. E no próprio caso de produto, que a gente está sempre com algum curso, alguma mentoria aberta, fico muito feliz pelo espaço e parabéns pelo projeto de vocês, fiquei muito feliz, espero que a gente faça mais coisas juntos e muito sucesso aqui para o canal Vida Longa para Olha, vocês. toda pessoa que fala assim pra mim: "Espero que a gente faça outras coisas juntos", você tá criando um problema pra si mesmo. A Gil falou a mesma coisa, então assim, ó, então Joga, estamos prontas. olha só, veja bem. Mas, pô, de novo te agradecer, né, então, assim, pela humildade, assim, você é uma pessoa e assim, falando aqui abertamente, a gente sempre fala no canal que eu, Sérgio, até o Daniel também, que é meu sócio aqui no canal, a gente gosta de trazer pessoas que a gente admira, que a gente segue, que a gente admira, que tem conteúdo pra trazer e realmente são conteúdos relevantes. As pessoas me perguntam
quase todo dia. "Serginho, você faz mentoria?" Eu falei assim: "Não, eu não faço mentoria. A minha mentoria é o canal, que são as pessoas que a gente leva lá, que tem muito, mas muito conteúdo para realmente ajudar as pessoas, tá bom?" Gente, é isso. Novamente agradecer vocês. Para você que assistiu, ficou até aqui, muito obrigado. Siga o 6 Byte no YouTube, siga no Instagram, siga a Gil no LinkedIn, principalmente. A Gil está muito forte no LinkedIn, né? Um post são 100.000 comentários. Siga a Dai no LinkedIn. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio o LinkedIn da Dai, o Instagram da Dai, Diário de um PO, ela posta muita coisa legal e ela fala um pouco do trabalho, ela fala um pouco da vida dela, dessa nova vida dela agora de corredora amadora, que eu sigo também, gosto muito, me identifiquei demais. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do episódio. Fiquem bem, até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal.